Seguimos com a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Miguel Gonçalves, o coordenador nacional da Sociedade Planetária. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristiana. Temos nesta nossa viagem um engarrafamento terrestre e em Marte. É inevitável falar desse engarrafamento terrestre em Marte numa altura, numa semana em que, imagina tu, estão 5 órbitas, portanto, à volta na órbita de Marte, que vêm da Terra, que vieram da Terra, e 2 rovers ainda em atividade na superfície de Marte. Isto quer dizer que, a somar aos 3 que já lá estavam, chegaram na madrugada de segunda-feira uma sonda americana, a Maven, e na madrugada de quarta-feira, a primeira missão, a primeira sonda da Índia. Vamos começar, se calhar, pela Maven. É que a Maven é, digamos, em jeito de brincadeira, um jeep recheado de instrumentação de ponta que chegou a Marte, uma missão que custou mais de 600 milhões de dólares. Aqui o valor do dinheiro é muito pouco relevante para aquilo que ela se propõe fazer. É que pretende descobrir a chave de um grande mistério em Marte. É que nós pensamos que em Marte, há cerca de 3, 4 mil milhões de anos, Marte era um planeta muito parecido com a Terra. Tinha uma atmosfera densa. Hoje a atmosfera de Marte tem apenas 1% da densidade da Terra e a superfície tinha oceanos, tal como os oceanos que encontramos na Terra. Hoje em dia olhamos para Marte e não encontramos absolutamente nada disto. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a atmosfera e a água, das duas uma, ou as duas, ou foi para cima, ou para o espaço, evaporou-se no espaço, ou fugiu para o espaço, ou foi para baixo da superfície. E hoje pensa-se que provavelmente até terão ocorrido os 2 fenómenos. E a Maven vai se dedicar apenas à parte de cima, ou seja, vai tentar perceber como é que a atmosfera e, sobretudo, a interação da atmosfera com o vento solar permitiu a fuga da atmosfera. E, portanto, a Maven está equipada com 8 instrumentos científicos. Nós não vamos ficar à espera de imagens fabulosas da superfície de Marte, porque ela não vai tirar esse tipo de fotografias. Vai analisar as componentes mais elevadas da atmosfera de Marte, para tentar perceber até que ponto é que ainda hoje a atmosfera escapa de Marte e tentar, portanto, traçar uma história da evolução da atmosfera ao longo do tempo. Uma pequena curiosidade sobre esta sonda Maven. Sabes que esta sonda desafiou a política norte-americana. Em novembro de 2013, quando esta sonda partiu da Terra, o governo norte-americano estava em shutdown, estava encerrado. Foi uma história, aliás, bem comentada na altura. E a Maven, portanto, a NASA, sendo uma agência federal, também estava encerrada nessa altura. Mas nós temos que ir a Marte praticamente de 26 em 26 meses, porque é numa altura em que há uma espécie de uma autoestrada. A distância entre Marte e a Terra é muito mais pequena, portanto é possível chegar a Marte mais rapidamente e utilizar menos combustível. Portanto, a Maven tinha que partir em novembro de 2013, independentemente das questões terrestres e da política terrestre. Mas há um outro motivo e que foi usado para a NASA, e isso foi decisivo para que esta sonda fosse autorizada. É que a Maven vai também servir de backup, de suplente ao nível da comunicação entre os rovers que estão na superfície e a comunicação com a Terra. Portanto, tornou-se uma missão ainda mais fundamental. Tão fundamental, mas sobretudo motivo de orgulho, é a missão indiana, a Mars Orbiter Mission, que em termos populares tem o nome Maganian, em termos populares, obviamente, na Índia, e deve ser olhada para ela, apesar de ter custado apenas 75 milhões de dólares, e não, isto não é nenhuma lição para a NASA ou para o investimento, porque, enfim, a China chega a Marte com um orçamento 10 vezes inferior a esta missão da NASA, mas devemos olhar para esta missão como uma missão não tão forte do ponto de vista científico. Obviamente também vai fazer ciência, tem aliás 2 instrumentos muito interessantes, um que vai tentar detectar metano na atmosfera, associado a registro biológico, digamos assim, e tem uma câmara com uma câmara de boa resolução. Mas é uma missão, sobretudo, de afirmação do poderio tecnológico indiano. É assumido pelos próprios elementos da Agência Espacial Indiana que esta é uma missão para encher de orgulho a sua comunidade científico-tecnológica. É uma missão, é uma sonda totalmente construída com materiais, com tecnologia indiana e destinada também a tentar captar investimento estrangeiro para a Índia. Portanto, estamos perante 2 missões muitíssimo diferentes na sua filosofia. Temos uma missão da NASA, sobretudo orientada para a questão científica e tecnológica, tentar perceber um bocadinho melhor o que foi e o que é Marte. Temos uma missão indiana que, apesar também de fazer ciência, é sobretudo uma maneira de se afirmar do ponto de vista da política tecnológica e dos frutos tecnológicos do seu investimento e tentar atrair investimento. Temos agora o espaço a intrometer-se em operações militares e quais foram as consequências disso? Bom, e se a sonda da NASA foi
destinada a estudar a relação entre a atmosfera de Marte e o Sol e a radiação solar, mas então uma história militar que envolve também a mesma coisa, e para ver como é importante estudarmos também a influência da nossa atmosfera terrestre e do Sol. Vamos a 4 de março de 2002 e vamos ao Afeganistão, se não te importas. Vamos até à zona de Bagram, no Afeganistão, e há aquele pico de neve, um pico que estava coberto de neve, de Thakur Ghar. Foi uma das operações mais mediáticas do exército norte-americano na guerra no Afeganistão. E na madrugada desse dia, 4 de março, cerca de 21 homens, a bordo de um helicóptero, tinham como objetivo aterrar precisamente naquele cume para tentar resgatar uma equipa de Navy SEALs que estavam naquela zona. Só que há aqui um problema. É que na base da sede, na base do exército norte-americano, eles tinham uma mensagem muito urgente para enviar para a equipa que estava no helicóptero. Por favor, não aterrem nesse cume, porque está rodeado de tropas inimigas. Portanto, tropas inimigas, precisamente. E então, o que é que aconteceu? Eles nunca chegaram a receber essa mensagem. Nunca chegaram a receber. E então aparece um senhor chamado Michael Kelly, investigador da Universidade Johns Hopkins, que, passados estes anos todos, leu o que aconteceu nessa altura. Foi trágico, morreram 2 soldados norte-americanos, enfim, eles aterraram e foram obviamente atingidos com o fogo inimigo. E este investigador de Johns Hopkins começou a olhar para aquilo e pensou assim: será que aquilo que eu estudo tem alguma coisa a ver com o que aconteceu? E o que é que ele estuda? Estuda a formação de bolhas de plasma nas componentes mais elevadas da nossa atmosfera. E o que é que são essas bolhas de plasma? Bom, essas bolhas de plasma formam sobretudo à noite e resultam da influência da interação entre a radiação solar e a nossa própria atmosfera. Durante o dia, a radiação solar consegue, no fundo, dispersar essas bolhas de plasma pela atmosfera e faz isso através vai retirar os eletrões, precisamente dos átomos das moléculas que estão presentes nas altas camadas da nossa atmosfera e, portanto, durante o dia há uma certa calmaria, digamos assim, devido à ação do Sol. A grande questão aparece à noite, é que à noite isso é tudo recombinado. Há uma recombinação desses átomos das moléculas, essa recombinação dá-se mais rapidamente nas camadas mais baixas da atmosfera e o que é que isso provoca? Provoca uma espécie de bolhas de plasma que vão de baixo para cima. Olha, muito parecido com as bolhas de ar que vemos na água, por exemplo. E, de acordo com este estudo que foi apresentado por este investigador, são essas bolhas que influenciaram a comunicação de rádio entre o helicóptero e o satélite de comunicações e, obviamente, depois a base norte-americana. Era uma teoria que ele tinha. Será que foi isso que aconteceu? Repara então como é que o acaso ajuda a ciência. É que ele foi investigar os dados científicos de um satélite da NASA que foi lançado em 2001 para estudar a camada alta da atmosfera. E, Cristiana, que sorte! Precisamente na altura em que se deu este combate militar, o satélite estava a passar por cima da zona do Afeganistão. Estava a recolher os dados do que estava a acontecer na atmosfera naquela zona. E então, estes investigadores encontraram precisamente os registros da formação dessas bolhas de plasma, que influenciaram claramente a recepção e, portanto, a transmissão de comunicações entre o helicóptero e a base. Eles criaram então um modelo computadorizado que permite prever mais ou menos quando é que estas bolhas podem aparecer e a amplitude destas bolhas, e que é utilizado frequentemente agora também, não só pelo exército norte-americano, mas também para toda e qualquer atividade que tenha a ver com a comunicação. Portanto, repara como estudar a interação entre o Sol e a atmosfera terrestre é fundamental até mesmo para perceber este tipo de, infelizmente, estas tragédias que aconteceram. Miguel, obrigada. Hoje ficamos por aqui. Bem, um bom fim de semana.